Olá, meu nome é Lilian Radins e agora nosso objetivo aqui é falar um pouquinho sobre os elementos essenciais da relação jurídica, né? Vamos falar dos aspectos subjetivos, objetivos e fáticos da relação jurídica como essencial ao estudo dos problemas na área social e que o direito pode contribuir para a solução. Vamos lá? Bom, então agora vamos rapidamente tentar colocar aqui de maneira mais simplificada possível os principais elementos da relação jurídica, porque se nós não conseguimos entender como é que esses elementos eles acontecem, né, quais são os elementos, nós não conseguimos desenhar na prática, a partir de uma situação social, de um problema que nós precisamos analisar e resolver, nós não conseguimos verificar na realidade a anatomia do problema sem conhecer esses elementos essenciais normativos, né, que estão previstos no nosso ordenamento jurídico como elementos essenciais da relação jurídica. Então vamos lá. Lembrando que no vídeo anterior nós falamos da importância da relação jurídica e também falamos dos fundamentos normativos da relação jurídica que se encontram na parte geral do Código Civil. Então, vamos lá? Então, a relação jurídica é uma relação que só se torna jurídica em função de um fato jurídico, mas ela sempre vai acontecer entre sujeitos de direito, tá? Então, nem tudo para o direito é um personagem importante para ter direitos e obrigações, por exemplo. Então, apesar das nossas relações sociais, da nossa relação cotidiana, ela ser bastante complexa, nem tudo com o que nós nos relacionamos no nosso dia a dia, ele interessa efetivamente para o direito, não vai ter uma repercussão importante, pelo menos não aqui para a parte do direito. Então, com quem nós nos relacionamos? Relação jurídica se dá sempre entre personas. Quem são as personas, os personagens das relações jurídicas? São aqueles que constam basicamente lá na parte geral do Código Civil. Então a relação jurídica ela sempre vai se dar entre sujeitos, necessariamente. Sujeitos são pessoas naturais, né, ou pessoas físicas, como nós costumamos dizer também, pessoas de carne e osso que um dia nasceram, vão crescer, se desenvolver e um dia com certeza vão morrer. Então são as pessoas naturais. Mas além de nós, né, pessoas físicas e naturais, nós também temos uma criação jurídica que são as pessoas jurídicas. Na parte geral do Código Civil, nós temos lá então uma classificação bastante grande entre pessoas jurídicas. Nós temos pessoas jurídicas de direito público e temos as pessoas jurídicas de direito privado. Muda a forma como surgem essas pessoas jurídicas, como elas adquirem a personalidade para o direito, como se dá o exercício da capacidade, né? Então muda bastante pessoas jurídicas de direito público para pessoas jurídicas de direito privado. E mesmo aqui, nós temos uma classificação enorme, uma subclassificação enorme de pessoas jurídicas de direito público. Nós temos as de direito interno, nós temos as de direito internacional e ambas ainda têm outras subclassificações. Da mesma maneira que as pessoas jurídicas de direito privado também podem ter várias classificações, né? Nós temos sociedades, fundações, associações e várias outras que também vão se subdividindo. Então, o aspecto subjetivo importante da relação jurídica é, no contexto, na situação que nós vamos analisar, verificar quem são essas pessoas, quem está diretamente envolvido com aquela situação, com aquele problema, quem é que tem direitos aqui, quem tem obrigações. Então, para a gente conseguir realmente verificar quais são as relações jurídicas, encontrar maneiras corretas de resolver, nós precisamos saber, né, quem são os sujeitos em cada relação, né, como que se dá esse relacionamento. Então, o primeiro elemento da relação jurídica são os sujeitos, né, os elementos subjetivos. Bom, depois nós temos os elementos objetivos da relação jurídica. Afinal de contas, as pessoas, né, naturais ou jurídicas, elas vão se relacionar, elas vão buscar direitos e obrigações, mas sempre em função de um determinado objeto, né? Bens. Então, no Código Civil, na parte geral, nós também temos lá uma grande classificação dos bens.
Então, que bens são esses? Nós temos, né, uma classificação grande. São bens corpóreos, incorpóreos, né, tangíveis e intangíveis, bens que nós enxergamos, que nós tocamos, né, que nós podemos verificar a existência deles com os nossos olhos, ou bens que têm muito valor, que precisam de proteção, mas que nós não enxergamos, como, por exemplo, os direitos relacionados à propriedade intelectual, né? Então, são bens importantes, mas não são de carne ou de osso, ou mesmo de qualquer material que nós podemos tocar. Nós temos bens que são vivos, né? Nós temos bens, por exemplo, os pets, né? Os cachorros, enfim, apesar da gente não gostar muito, né? Para o direito, a maioria desses animais, eles são bens, né? Eles não têm direitos e obrigações para a maioria dos juristas, porque eles são justamente bens. Então, nessa parte do direito, o que a gente verifica? Uma evolução contínua para que a sociedade perceba que muito do que nós classificamos como bens por séculos de tradição do direito, hoje, muitas sociedades passam a adquirir status de sujeitos. Como, por exemplo, nós já temos em alguns ordenamentos jurídicos sujeitos de direito à natureza, por exemplo. A natureza não é algo que a gente precisa simplesmente olhar como objeto, mas a natureza adquire pouco a pouco, em vários ordenamentos jurídicos, o status de sujeito. Então, ela cumpre uma série de obrigações, sem dúvida nenhuma, mas ninguém olha para a natureza como alguém, né? Uma persona, um personagem nas relações jurídicas. E muitos defendem que a partir dessa transição de bens para sujeitos, é possível identificar soluções mais inovadoras que trazem aí a pacificação de conflitos para toda a sociedade como um todo. Tá? Então, qual é a importância? Né? Nós precisamos, no ordenamento jurídico, no qual nós estamos analisando, verificar quais são os bens envolvidos naquele problema, naquela situação, para poder analisar e propor uma solução que realmente traga um resultado prático, que seja a pacificação de conflitos, né? A prevenção de coisas talvez piores. Tá? Então, o aspecto objetivo da relação jurídica são os bens, né? Que nós costumamos falar de objeto mediato, é por meio destes bens que nós vamos lá tratar dos direitos e obrigações desses sujeitos. Às vezes são direitos e obrigações recíprocos, né? Um tem direito, ao mesmo tempo tem obrigações, mas às vezes nós podemos ter relações jurídicas em que só um tem direitos e o outro só tem obrigações. Né? Então isso vai depender da natureza da relação jurídica, ok? E por último, né, dentro dos elementos fáticos, nós temos o fato jurídico. Então, o fato jurídico, ele tem uma classificação importante também. Né? O fato jurídico é aquele que naquela relação social, naquela relação do dia a dia, recebe lá um toquezinho, né, mágico da natureza ou da vontade do homem, que vai transformar aquela relação em algo especial para o direito. Algo que a sociedade como um todo entende importante regular, né, controlar de certa forma os efeitos daquela relação que se forma a partir de um fato jurídico. Então, quando nós falamos de elementos fáticos, nós falamos do fato jurídico, que é justamente esse fato que vai transformar uma relação, né, comum numa relação jurídica, né? É ele que vai dar esse qualificativo para a relação jurídica. Quais são os fatos jurídicos? Nós temos, na primeira classificação, dois fatos. O fato natural, aquele que vai acontecer, independentemente do homem querer ou não, né? São fatos normais, fatos que vão acontecer corriqueiramente e que, de certa forma, também serão capazes, então, de criar relações jurídicas que não existiam, ou talvez modificar, aperfeiçoar, ou quem sabe até extinguir relações jurídicas que já existiam. De qualquer maneira, os fatos, eles alteram essa configuração no mundo do direito, tá? Para criar, para modificar, para extinguir, enfim, eles vão trazer efeitos que a sociedade procura regular. Então, nós temos os fatos naturais e temos os atos jurídicos.
Então, os fatos estrito sensu são aqueles naturais. Os atos são aqueles que vão, pela vontade do homem, pela ação do homem, criar, modificar, extinguir relações jurídicas. Tá? Então, nos atos que dependem da vontade do homem, nós também temos uma subdivisão. Tá? Nós temos os atos estrito sensu e temos os negócios jurídicos. Qual é a diferença essencial entre esses dois? Já que os dois dependem da vontade do homem para que aconteça. Tá? Uma ação do homem necessariamente. Nos atos, apesar de depender da ação do homem, quem está ali atuando não consegue prever ou controlar todos os efeitos jurídicos que advêm desse ato que por vontade ele está ali criando ou provocando. Tá? Então, não consegue controlar tudo, né? Nem consegue nem imaginar todas as situações que podem advir. Nos negócios jurídicos é diferente. Depende da vontade, depende da ação, mas aquela ação ela está direcionada, ela está focada em efeitos específicos. Né? Então, quando se faz um negócio jurídico, e aí nós temos um grande exemplo que são os contratos, as partes no contrato elas sabem exatamente onde elas querem chegar. Elas sabem quais são os seus direitos, as suas obrigações e elas querem que aconteça daquela maneira. Tá? Já nos atos, isso não é possível, né, controlar desta maneira. Então, nós temos ainda uma subdivisão. Atos lícitos, dependem da vontade do homem, mas o direito procura estimulá-los e procura trazer efeitos importantes. Aqui nós podemos colocar, por exemplo, a adoção. Né? Imagine lá um casal que vai adotar uma criança pequenininha. Passa por um longo processo até que finalmente a adoção sai. Então, sem dúvida nenhuma, passar por todo o processo da adoção, até chegar definitivamente com o seu filho em casa, é um processo que faz as pessoas pensarem muito, refletirem muito sobre esse ato, porque depois disso é pai e mãe. Ninguém sabe exatamente tudo o que vai acontecer dali para frente. Não tem como imaginar todos os efeitos jurídicos que advirão dessa relação que surge de pai, de mãe e de filho. Então, é um exemplo de ato lícito, regulado pelo direito, mas que nós não temos condições de prever quais serão todos os efeitos, quem terá mais direitos, mais obrigações e nem exatamente quais delas serão cobradas mais. Tá? Os atos ilícitos são aqueles em que o direito procura justamente inibir, diz não pode fazer isso. Ainda assim, nós temos situações em que as pessoas efetivamente agem da maneira com que o sistema tenta não colocar. Como, por exemplo, estamos lá, né, na rodovia, ou melhor dizendo, né, numa cidade, tem um sinal, um semáforo, e o semáforo está vermelho. Normalmente as pessoas devem, então, parar. Né? O Código Brasileiro de Trânsito, ele diz, olha, sinal vermelho é pare. Mas a gente vê com uma certa frequência muitas pessoas arriscando, né? Elas chegam próximas ao semáforo e quando ele vai ficar vermelho, ao invés dessas pessoas pararem o carro, desacelerarem, elas dão aquela pisadinha no acelerador e atravessam o sinal vermelho. Claro, foi intencional, dependeu, né, dessa ação do motorista. Mas, com certeza, na hora que avança o sinal vermelho, ninguém deseja, de maneira alguma, criar um acidente de trânsito. E com o acidente de trânsito, criar uma relação jurídica em que vai ser sujeito de muitas obrigações indesejadas. Então, ainda assim, se acontecer algo inevitável, né, um acidente, ninguém que deseja isso, mas se aconteceu o ordenamento jurídico classifica como um fato jurídico, cria relações jurídicas que não existiam antes, com direitos e obrigações. E aí, muitas vezes, aquele que cometeu o ato ilícito, muitas vezes adquire lá obrigações que não gostaria. Tá? Então, dentro dos elementos fáticos, nós temos o fato jurídico, que se classifica como fato e ato estrito sensu, em fato e ato, e depois aqui uma outra subdivisão, ato estrito sensu e negócios jurídicos.
Aqui o fato jurídico é normal, natural, vai provavelmente acontecer, querendo ou não, se o homem gosta ou não, isso vai acontecer. Tá? São os eventos naturais, a chuva, a seca, um temporal, um furacão, um terremoto, o nascimento e a morte. Né? Então, nós não controlamos esses fatos naturais, mas eles são capazes de gerar relações jurídicas ou mesmo modificar ou extingui-las. Aqueles que dependem da vontade do homem, então, são os atos. Nós temos os atos lícitos, os atos ilícitos e temos os negócios jurídicos. Então, esses elementos básicos da relação jurídica estão previstos lá na parte geral do Código Civil. Tá? Então, se você gostou do vídeo, coloque aí o seu comentário. Se você não gostou, também, né? Escreva aí por quê. E se você tem interesse em mais alguma aula, né? Tem interesse em algum tema específico, manda aí nos comentários também, ok? Até a próxima!